dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, segunda-feira, dia 14 de julho do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejar a você um ótimo dia, um ótimo começo de semana. Que você possa, durante essa semana, atingir os seus objetivos, atingir as suas metas. E nunca esquecendo que a nossa meta principal, acredito que também a meta de todos vocês, é sempre alcançar o reino dos céus. Por isso temos que ser espertos como as serpentes e simples como as pombas, para enfrentar o nosso dia a dia aqui nesse mundo com muita sabedoria e com muita clareza. E para isto, vamos ao evangelho de hoje, que é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim, recebe. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos seus discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus vem dizer para nós: aquele que escolhe a Jesus, aquele que escolhe seguir os seus ensinamentos, aquele que escolhe seguir os mandamentos de Deus, mesmo que com dificuldades, mesmo que com quedas, vai arrumar inimizade. E ele fala aqui até dentro da própria família. Porque seguir a Deus é uma questão de escolha. Nós estamos escolhendo o caminho que nós achamos que é melhor para todos nós, para a nossa família. E Jesus diz o quê? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Jesus não diz a nenhum de nós que nós somos obrigados. Jesus não quer nada obrigado. Por isso que nós vemos, e há muito tempo, e continuamos vendo, famílias separadas por causa da palavra de Deus. E ele fala aqui, pai que não concorda, quantos pais ficam enraivados, rancorosos, porque o filho escolhe seguir o caminho de Deus e se tornar sacerdote. Tem família que não aceita, né? A maioria fica feliz, fica contente, mas tem família que não aceita. Quantos pais ficam raivosos, desgostosos e até deixam de falar com suas filhas quando elas se dedicam ao ministério, quando elas se dedicam à confraria, quando elas se dedicam a ser freiras, se dedicam a uma causa, se dedicam a vida consagrada. Tem esses casos também. Quantas noras, quantas sogras
ficam afastadas por causa da palavra de Deus, porque uma quer seguir as falsas igrejas, outro quer seguir a verdadeira igreja de Cristo, e assim há divisões na família. É isso que Jesus está falando aqui. Por causa da minha palavra, por causa de mim, há muitas separações. Mas o importante, meus irmãos e minhas irmãs, é nós agirmos com a consciência tranquila. É importante que a gente saiba o caminho certo a seguir. O caminho certo é sempre a palavra de Deus. Pedro disse: para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? E a grande pergunta que eu faço hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é: para onde nós iremos se nós não escolhermos a Jesus Cristo? Para onde? A quem vamos seguir? Ao mundo? Às pessoas? Não temos outra escolha. Ou tomamos nossa cruz e seguimos a Jesus, ou ficaremos perdidos na vida, ou ficaremos como o filho pródigo, comendo lavagem, e às vezes até a lavagem nos negam. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós tenhamos coragem de viver verdadeiramente o Evangelho. Não importa se nosso pai, se nossa mãe, se nossos familiares vão ficar contra nós. O importante é que a gente siga sempre a palavra de Deus. Acredito que esses casos de famílias também são mínimos, são poucos, mas o importante é a gente nos conservarmos no caminho correto. O importante é a gente seguir os evangelhos. E a palavra diz aqui: quem der ainda que seja apenas um copo d'água fresca a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quem são os pequeninos? As crianças, os marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade, os idosos, os doentes, todos aqueles que precisam de apoio, de uma palavra, de uma mão estendida. É preciso que nós fiquemos atentos para ter cuidado, como ontem, né? No evangelho de ontem, no domingo, falava sobre o bom samaritano. Aquele homem que foi assaltado, espancado, jogado no barranco na estrada por malfeitores. Passaram pessoas importantes, passou um sacerdote e virou o rosto para o outro lado. Passou um da tribo de Levi, que era um levita, que era considerado pelos judeus, era homem da palavra, eram homens que frequentavam a casa de Deus. Mas quem socorreu aquele homem foi um samaritano, que era desprezado, que não fazia parte da religião judaica, que era desprezível perante os judeus. Mas quem socorreu aquele homem, que levou para uma pousada, quem curou os seus ferimentos, quem pagou a conta na pousada e disse mais ainda: quando eu voltar de viagem, o que tiver gasto a mais eu pago. É assim que Jesus age para conosco. Ele é aquele que vem nos socorrer quando estamos magoados, feridos, abandonados na sarjeta. Jesus é o bom samaritano da nossa vida. E Jesus pergunta: quem é o próximo? O próximo é aquele que nos socorre, é aqueles que nos entendem, é aqueles que nos estende a mão. É isso que Jesus faz por nós. É isso que a Trindade faz por todos nós. A Trindade Santa. Quando nós estamos abandonados, jogados nas sarjetas da vida, sem nenhum apoio, Jesus vem e nos levanta. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, você que está aí com um diagnóstico de câncer, de outras doenças graves, não se preocupe. Entregue tudo na mão de Jesus. Faça seu tratamento, faça a sua parte. Não se desespere, porque o desespero só nos atrapalha. Não tenha medo, porque o medo nos paralisa. Agarre-se nos ensinamentos e na palavra de Deus e tudo vai dar certo. Não no nosso tempo, nem no tempo que esperamos, mas no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo a vocês, continue com o joelho no chão, nas suas orações, e não desistam nunca. Por quê? Porque aquele que perseverar até o fim vai conseguir a sua salvação eterna. Deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu joinha.
Que Deus te abençoe grandemente.